Olá a todos, eu sou o Rodrigo, especialista de produtos da Analytic Ena aqui para a América Latina. Eu gostaria de agradecer a presença e a participação de todos vocês nesse nosso webinar promovido em parceria com a DP Union, que é a distribuidora da Analytic Ena aqui para o Brasil. O tema do nosso webinar é sobre espectrometria de massas com plasma indutivamente acoplado, a técnica de CPMS ou ICP massas, e hoje eu gostaria de abordar alguns fundamentos básicos dessa técnica, bem como alguma parte de instrumentação e aplicações, também apresentando o nosso modelo de CP massas, o modelo Plasma Quant MS. Eu gostaria de iniciar por um breve histórico da técnica de CP massas, destacando que o primeiro artigo publicado sobre essa técnica ocorreu no ano de 1980, e esse artigo foi publicado pelo professor Sam Hook e demais colaboradores. E por esse e outros motivos, o professor Sam Hook é considerado aí um dos pais da técnica de CP massas, tá? Ele foi aluno de doutorado do professor Fácil, que propôs então a tocha e o plasma do tipo Fácil, tá? E, além disso, o professor Sam Hook ele possui diversas contribuições para a área de CP massas, tá? Dentre elas, a proposição das células de colisão para remoção de interferências por ICP massas, o que mostra aí o papel de destaque do professor Sam Hook nessa área. Ele está utilizando o nosso CP massas e tem nos dado um feedback positivo. Além disso, nessa foto com o professor Sam Hook, nós temos o Yuri. Ele é o responsável pelo setor de P&D da Analytic Ena na linha de CP massas. E o Dr. Yuri, ele trabalha com as técnicas de CP desde a década de 80, então também é um pesquisador muito gabaritado nesse ramo, e ele é autor de várias patentes para técnicas de CP massas, tá? Inclusive algumas patentes em conjunto com a Analytic Ena e que estão presentes no nosso equipamento que eu vou apresentar hoje nesse webinar. Bom, por que a técnica de CP massas, né? A técnica de CP massas, ela é considerada o estado da arte das técnicas de determinação elementar porque ela apresenta diversas características interessantes. Dentre elas, os baixos limites de detecção e uma alta abrangência em termos de determinação elementar, uma vez que mais de 70 elementos presentes na tabela periódica podem ser determinados por meio da técnica de CP massas. Uma outra característica interessante da técnica de CPMS é a sua ampla faixa dinâmica em termos de concentração, tá? Permite aí, por exemplo, determinar elementos que vão desde a faixa de ppt até, por exemplo, a faixa de ppm ou superior, tá? Além disso, é uma técnica muito indicada para análise de rotina porque permite uma alta frequência analítica. As análises, em termos de determinação elementar, ocorrem de maneira multielementar, sequencial, rápida. Tá? Essa técnica aí possibilita a obtenção de resultados com alta precisão em termos de medidas quantitativas e permite também análises semi-quantitativas, que não há necessidade de adição de algum padrão, e também a análise isotópica, tanto em termos de razão e diluição isotópica. Tá? Por se tratar de uma técnica que faz o uso de um plasma como fonte de ionização, o que seria esse plasma? O plasma ele é o quarto estado físico da matéria e no caso das técnicas de CP massas, aqui a gente está considerando um plasma de argônio, que atinge aí temperaturas entre 6.000 e 10.000 kelvins, tá? E no plasma ocorre então o movimento livre de íons e elétrons. A tocha ela possui um papel fundamental, principalmente na manutenção do plasma, mas ela também é responsável por carregar os gases que vão atuar aí como fonte do plasma, tá? Assim como as amostras que são introduzidas por meio de um tubo injetor. O plasma ele é mantido então por transferência de energia. Temos então a geração de radiofrequência numa bobina de radiofrequência que vai gerar um campo magnético e essa bobina ela é responsável por transferir energia para o plasma por indução. Por isso que essas técnicas elas são chamadas de indutivamente acopladas, tá? Partículas carregadas, aqui então
principalmente argônio ionizado e elétrons, são geradas no plasma e aceleradas, então, ocorrendo a sua formação. Um sistema típico de introdução para amostras, para técnicas de CP, aqui eu vou considerar amostras que estão no estado líquido, tá? Onde essas amostras elas são introduzidas em uma câmara de nebulização por meio de um nebulizador, por exemplo, um nebulizador do tipo concêntrico, tá? Que apresenta um diâmetro interno muito pequeno, e na parte externa desse tubo interno tem aqui um fluxo de gás nebulizador. Na saída desse nebulizador, devido ao pequeno diâmetro e à presença desse gás com um certo fluxo, é gerado uma seção, um fluxo turbulento, onde ocorre então a formação de um aerossol da amostra, tá? Um aerossol líquido. O gás nebulizador, além de desempenhar um papel importante na conversão da amostra líquida em um spray, é responsável também por carrear essa amostra até o plasma de argônio, onde vai aqui então ocorrer a ionização dos elementos presentes nessa amostra. Uma vez que a amostra chega no plasma, distintos processos ocorrem, tá? O primeiro deles seria o processo de dessolvatação, onde a amostra, o aerossol líquido, é convertido para partículas no estado sólido, que rapidamente são vaporizadas para o estado gasoso. Então aqui ocorre o primeiro fenômeno, né, no plasma, que seria o fenômeno de atomização, ou seja, geração de átomos no plasma, que em seguida são excitados, e a partir da excitação desses átomos, dois processos diferentes podem ocorrer, tá? Um deles é a emissão, que seria esses átomos excitados retornando para o seu estado fundamental, e aí aqui seria o princípio da técnica de CP ótico, mas para a técnica de CP massas, nós estamos aqui focando no princípio da ionização, onde a partir dos átomos excitados, íons são gerados nessa fonte de plasma, permitindo assim a sua posterior detecção. O plasma é uma fonte extremamente eficiente de íons, tá? E ele é capaz de ionizar de maneira eficiente praticamente todos os elementos da tabela periódica, tá? Dentro de um sistema típico também de CP massas, nós vamos considerar aqui que ele é composto por um sistema de introdução de amostras que é similar àquele que eu mencionei anteriormente, tá? E uma vez que a amostra ela chega no plasma, os elementos são então ionizados devido à alta temperatura do plasma, tá? E nós temos que esse processo de introdução da amostra, ele ocorre à pressão atmosférica. E nós necessitamos então de uma interface na técnica de CP massas para justamente fazer a extração desses íons gerados no plasma até a entrada de uma região de vácuo que é composto pelo espectrômetro de massas, tá? Essa interface, ela usualmente é composta por um cone amostrador e em seguida por um skimmer cone, tá? Que são aí responsáveis por fazer a extração desses íons. E em seguida esses íons são transmitidos, guiados até o analisador de massas por meio de lentes iônicas. Então a gente tem uma região aqui de pré-vácuo antes de chegar nessa região de alto vácuo, onde vai ocorrer a separação dos íons de acordo com a sua razão massa-carga. O íon que descrever uma trajetória ressonante dentro desse analisador de razão massa-carga, aqui exemplificado como um quadrupolo, esse íon vai então chegar até o sistema de detector, normalmente uma fotomultiplicadora de elétrons, e esse íon então vai ser, a partir dele vão ser gerados elétrons que serão então amplificados até a geração de um sinal e uma resposta analítica que vai ser então vinculada a uma determinada concentração de um dado elemento, tá? Como resposta à detecção, nós temos o espectro de massas, que justamente relaciona então a intensidade, normalmente em contagens por segundo, para um dado elemento, versus a razão massa-carga dos isótopos, tá? Nós temos, como eu já mencionei anteriormente, que a técnica de CP massas é uma técnica extremamente abrangente em termos de determinação elementar, uma vez que possibilita aí a determinação de mais de 70 elementos presentes na tabela periódica, tá? Bom, terminada essa breve parte de fundamentos básicos da técnica de CP massas, eu gostaria agora de comentar uma parte de instrumentação,
assim como algumas características que o nosso modelo de CP massas, o modelo Plasma Quant MS, possui, tá? Eu gostaria de começar com um breve histórico da Analytic ENA nessa linha de CP massas, porque embora a Analytic ENA tenha lançado seu primeiro CP massas em 2015, a Analytic ENA ela adquiriu toda a tecnologia e as patentes que no passado foram da Varian e passaram pela Bruker, tá? Então, além da tecnologia adquirida, a Analytic ENA também incorporou boa parte dos profissionais que trabalharam na Varian e na Bruker. Um exemplo deles é o Yuri, que eu mostrei inicialmente nesse webinar, tá? E por isso a Analytic ENA ela possui então mais de 32 anos de experiência e inovação na técnica de CP massas, tá? Finalmente, em 2019, a Analytic ENA lança 4 modelos de CP massas que são agora otimizados para diferentes campos de aplicação. A tecnologia de CP massas da Analytic ENA é baseada na composição de partes do equipamento que são protegidos por patentes, tá? Então muitas dessas características elas são exclusivas do nosso equipamento, tá? Que apresenta uma ótica original de 90 graus entre o plasma e o detector, mas principalmente o nosso equipamento ele apresenta aí uma geometria vertical que ocupa um menor espaço de bancada, tá? A combinação das tecnologias patenteadas presentes no nosso modelo Plasma Quant MS resultam na maior sensibilidade e o mais baixo custo operacional do mercado. Dentre as características distintas do nosso equipamento, eu gostaria de destacar algumas delas, em especial um ecoplasma de operação, fazendo uso de uma tocha padrão, tá? Nós temos aqui também uma célula de reação e colisão que é integrada com a interface do nosso espectrômetro de massas. Nós temos aqui um espelho iônico para fazer a reflexão dos íons até a entrada do quadrupolo, e nós temos um quadrupolo de alta definição para uma separação de massas superior. O nosso sistema de detecção ele é inteiramente digital e apresenta algumas vantagens que eu vou comentar no momento oportuno. Falando inicialmente do nosso projeto, né, como eu mencionei, é um equipamento que ele é vertical, então ele tem uma certa flexibilidade também, porque tem a possibilidade de alocação do sistema de introdução de amostras tanto na parte lateral quanto na parte frontal do instrumento, tá? E ele ocupa um menor espaço de bancada devido a essa geometria vertical. Nós temos o nosso CP Massas com um projeto em formato de livro aberto, o que torna a troca para manutenção ou limpeza da interface muito facilitada, e isso ocorre de maneira muito rápida, tá? Em alguns segundos. Então, o que nós temos é um equipamento onde a parte de introdução das amostras e o sistema de ICP é separado do espectrômetro de massas, tá? E uma vez que é necessária qualquer manutenção preventiva na interface, não há necessidade de remover ou o sistema de introdução de amostras ou a tocha, tá? E aí, uma vez que essa manutenção é realizada, é possível fechar o equipamento e não há necessidade de realinhamento da tocha quando da manutenção preventiva, tá? Em termos de atualizações de projeto, nós temos um novo gerador de radiofrequência, o que confere um plasma ainda mais estável, com um baixo consumo de gás, que pode chegar aí até a metade do que é observado na concorrência, tá? Nós também temos um novo sistema de vácuo que foi melhorado, então ele tem uma durabilidade ampliada e também isso reflete uma menor deposição de material depositado na interface, tá? Nós temos uma interface mais robusta em termos de tolerância à análise de amostras com alta carga de matriz. E por fim nós temos aqui a opção de adicionar ou oxigênio ou nitrogênio no plasma para obter um desempenho otimizado. Em termos de sistema de plasma, nós temos um novo projeto em termos de bobina de radiofrequência, que apresenta aí um gerador de radiofrequência em estado sólido com livre variação, com potências aí que vão de 300 até 1.600 watts. Como vocês podem observar, o nosso plasma consegue se manter funcionando, tá? Por isso, nós temos também um desempenho excepcional para análises no modo de plasma frio, tá?
Nós temos uma tocha que é padrão, do tipo fácil, que apresenta um desempenho imbatível, e temos também a possibilidade de diluição do aerossol, tá? O que torna o nosso plasma robusto para matrizes salinas e solventes orgânicos, tá? Ou seja, nós temos um plasma com desempenho imbatível, tá? Nós estamos falando aqui de uma tocha convencional e tudo isso com um fluxo de argônio que varia aí entre 7,5 e 10 litros por minuto, na média, isso para análise, tá? Isso é uma patente da Analytic Ena. De fato, nós temos esse novo projeto onde a nossa bobina de radiofrequência ela é conectada à Terra e isso evita problemas com descarga secundária, tá? E é por isso que o nosso projeto não tem necessidade do uso daquele escudo, né? Para justamente resolver esse problema com descarga secundária. Nós temos como resultado, então, um plasma que é neutro e balanceado e praticamente centrado, tá? Nós temos a possibilidade, então, de variar tanto o fluxo de argônio no plasma quanto a potência de radiofrequência, justamente para garantir que o nosso plasma ele vai operar de maneira robusta para os mais distintos tipos de amostras que contêm composições de matrizes diferentes, tá? Gostaria de destacar que o nosso plasma ele apresenta robustez para a introdução direta de algumas amostras de difícil análise, tá? Como por exemplo aqui água do mar, etanol, uma solução supersaturada de cloreto de sódio e também alguns solventes orgânicos, tá? Isso tudo em condições aí bastante otimizadas em termos de consumo total de argônio, tá? Que na verdade aqui um consumo total de argônio da ordem de 9,5 litros por minuto, o nosso plasma consegue se manter robusto para fazer análise desse tipo de amostra, tá? Isso tudo sem qualquer diluição do aerossol, tá? Mas, além disso, esse desempenho imbatível em termos de robustez de plasma é atingido com até 50% de economia em argônio, tá? O que pode representar aí uma redução de custo significativa em termos de análise. A gente sabe que o principal custo operacional associado à técnica de CP massas é em termos de consumo de argônio, tá? E a economia ela pode chegar a 50% de argônio no nosso equipamento, uma vez aí que para várias aplicações ele pode operar aí com um consumo total de 9 litros por minuto. O nosso sistema de plasma também, como eu comentei, é uma tocha do tipo padrão, do tipo fácil, e permite também uma diluição do aerossol que pode ocorrer de maneira automática via software, tá? É possível a diluição das amostras com elevada carga de matriz em até 100 vezes, e essa diluição ela pode representar uma redução significativa no tempo de preparo de amostra e aí uma redução em termos de tempo total da análise, tá? É uma ferramenta bastante interessante. Em termos de interface, como eu mencionei, a nossa célula de colisão e de reação é integrada com a interface do equipamento, tá? Basicamente, pela técnica de CP massas, nós temos interferências de dois tipos. Nós temos as interferências isobáricas, como demonstrado aqui do argônio, para a determinação de cálcio, e nós temos aqui também interferências poliatômicas, como por exemplo aqui esse arranjo entre argônio e o cloro, que vai interferir na determinação de arsênio, tá? Existem maneiras de gerenciar essas interferências pela técnica de CP massas, tá? Onde que aquelas interferências causadas principalmente pelo argônio, o hidrogênio é o gás mais indicado. Aqui a gente está trabalhando com o modo de eliminação de interferências por gás de reação, tá? Ele vem de fábrica nos equipamentos da Analytic Ena, tá? Enquanto que o hidrogênio normalmente é oferecido como opcional nos demais equipamentos do mercado, tá? Já as interferências causadas pela matriz, nós temos aqui a necessidade de utilizar o hélio, que é o gás de colisão mais indicado para eliminar essas interferências, tá? Ele não é exclusivo da Analytic Ena, ele também é oferecido nos demais equipamentos do mercado, porque o hélio é o gás de colisão mais indicado. Remover interferências utilizando esses gases não é uma patente da Analytic Ena, tá? Mas resolver as interferências na interface, isso sim é uma patente da Analytic Ena.
E como que isso ocorre? O que a gente tem é que esses gases de reação ou colisão, eles são introduzidos por meio do skimmer cone, tá? Em uma zona de pequeno volume, que seria a entrada do skimmer cone, tá? Onde nessa região é gerada uma alta pressão. Isso vai significar um maior número de colisões entre os gases e as espécies interferentes, tá? O que é interessante de resolver as interferências na interface é que elas são removidas antes de entrar na ótica iônica e na região de alto vácuo dos equipamentos de massas, tá? Ou seja, os produtos indesejados eles não vão entrar no espectrômetro de massas. Como eu mencionei, nós temos um novo projeto de vácuo melhorado, tá? Que permite aí uma troca ainda mais rápida entre modos que necessitam gás e aqueles modos que, por exemplo, não vão necessitar gases, tá? Uma vez mais, como a gente resolve essas interferências já na interface, o nosso equipamento ele não tem necessidade de utilizar gases de pureza 5.0 e filtro, que pode representar aí também uma redução de custo total da análise, tá? O nosso equipamento também é compatível com o uso de gerador de hidrogênio, né? Não há necessidade de gases de alta pureza. E o uso de um gerador de hidrogênio ele pode representar aí uma redução significativa em médio e longo prazo das análises, uma vez que vai substituir aí a necessidade de aquisição de cilindros de hidrogênio, né? E como nós já resolvemos essas interferências na interface, o nosso equipamento ele não apresenta necessidade de consumíveis ou manutenção adicionais que são típicos daquelas células de colisão e reação convencionais que estão alocadas na região de alto vácuo do equipamento, tá? É claro que a presença dessa região de alta pressão vai também interferir a transmissão dos íons, que são os analitos, e é por isso que a Analytic Enna desenvolveu uma ferramenta chamada Boost, onde ocorre uma aplicação de uma voltagem positiva no skimmer cone, onde então os íons são reacelerados até a parte da ótica iônica e alto vácuo do equipamento. Isso representa um ganho significativo em termos de sensibilidade para esses modos que necessitam os gases, tá? Com consequente redução dos limites de detecção. Em seguida, eu gostaria de mostrar também a robustez da nossa interface, como eu mencionei, é muito em função das características presentes na nossa interface, mas também ao novo sistema de vácuo, que possibilita aí, por exemplo, a injeção direta durante 3 dias sem interrupção de água do mar pura, que tem aí um teor aproximado de 3,5% de cloreto de sódio, tá? O que nós temos é que após esses 3 dias de introdução direta dessas amostras no nosso equipamento, a interface ela não apresentou qualquer entupimento ou bloqueio dos cones, tá? Mostrando a robustez da nossa interface. Eu já mencionei anteriormente, né, dos problemas relacionados às interferências na técnica de CP massas, mas essa técnica ela apresenta alguns outros problemas adicionais, principalmente em termos da presença de partículas neutras e fótons no detector, que vão contribuir para um aumento significativo do sinal de fundo. E isso vai ter um impacto direto nos limites de detecção de um equipamento, tá? Assim como o espalhamento da energia dos íons que foram gerados no plasma até a chegada deles no detector, tá? E é por isso que a ótica iônica de um equipamento de CP massas, ela apresenta aí um papel fundamental na manutenção da sensibilidade desses equipamentos, tá? Por quê? Porque é papel da ótica iônica separar os íons das partículas neutras e dos fótons, bem como coletar esses íons e focalizar os mesmos até a entrada do analisador de razão massa-carga, tá? Existem algumas formas de resolver esse problema com partículas neutras e fótons, tá? Uma delas é utilizando uma ótica iônica fora de eixo, tá? E ela é interessante, esse tipo de estratégia, para eliminar os fótons, uma vez que o detector não mais estará na mesma angulação do plasma que gera os fótons, tá? Porém, esse tipo de estratégia só apresenta um controle 2D do feixe iônico.
Então pode acabar tendo um comprometimento da sensibilidade quando do uso dessa ótica iônica fora de eixo, uma vez que você não tem o controle tridimensional do feixe iônico, tá? Uma outra estratégia bastante utilizada seria uma ótica iônica por deflexão, tá? Onde as partículas neutras e os fótons elas são separadas do feixe iônico, que então é direcionado, é guiado para o espectrômetro de massas, tá? De fato, esse tipo de estratégia elimina de maneira efetiva as partículas e os nêutrons, tá? Porém, para permitir que o feixe iônico seja direcionado até a entrada do espectrômetro de massas e não ocorra contaminação do defletor iônico, é necessária aqui uma presença de um terceiro cone. E esse terceiro cone, ele acaba por restringir e limitar a expansão do plasma, tá? Isso acaba então comprometendo significativamente a sensibilidade de equipamentos que utilizam dessa estratégia, tá? Por isso que a Analytic Iena optou, isso é uma patente, tá? Por uma ótica que é baseada na reflexão dos íons, tá? E como isso ocorre? O princípio de uma ótica iônica refletora é baseado no princípio de um espelho parabólico óptico, tá? O espelho parabólico óptico, ele tem essa característica de refletir um feixe em um ponto focal, tá? No espelho parabólico iônico, algo similar acontece. Então, após a expansão do plasma, o feixe iônico ele é então transmitido, guiado até o espelho parabólico iônico, que agora apresenta um controle tridimensional da focalização desse feixe iônico, tá? E a focalização ela ocorre num ponto focal que seria então a entrada do espectrômetro de massas, tá? E como vocês podem observar, nesse tipo de estratégia, os íons eles são perfeitamente focalizados e coletados para até a entrada do quadrupolo, tá? E as partículas neutras e os fótons passam através desse espelho iônico, tá? Sem qualquer contato de interação de superfície. Como eu mencionei, nós temos um projeto de ótica de íons que é em 90 graus entre o plasma de argônio e o detector, tá? Que é extremamente interessante. Mas o mais importante é que esse espelho iônico, na verdade, ele é um campo eletrostático parabólico, como vocês podem observar, tá? O que permite o controle 3D do ponto focal, garantindo uma focalização dos íons e uma transferência superior em todo o espectro de massas, tá? Essa focalização ela ocorre sem aberrações, como fica aqui exemplificado por um experimento de fluorescência laser, onde mostra que o perfil do feixe iônico a partir do uso da nossa ótica refletora, ele acontece de maneira sem qualquer aberração, uma vez que um perfil perfeitamente esférico do feixe iônico ocorre, garantindo a sua entrada de maneira efetiva até o quadrupolo, tá? A presença desse espelho iônico resulta no nosso ICP massas em um ganho de sensibilidade de até 10 vezes, tá? E além disso, uma vez que não tem o contato de superfície desse espelho com os íons ou com as partículas neutras e os fótons, essa peça ela é livre de contaminação e, consequentemente, livre de qualquer manutenção. Adicionalmente, ela apresenta, então, estabilidade de sinal para qualquer tipo de amostra ou qualquer tipo de matriz. Tá? Uma vez, então, que os íons são focalizados até a entrada do quadrupolo, antes do quadrupolo que vai realizar a separação entre as razões massa-cargas dos íons, a Analytic Iena possui um pré-quadrupolo que apresenta então um eixo desfocado, e a função desse pré-quadrupolo é justamente remover possíveis partículas que ainda estejam, partículas neutras que ainda estejam carregadas ou excitadas antes do quadrupolo de alta definição. Além disso, esse pré-quadrupolo apresenta uma ferramenta que é chamada de Low Mass Cutoff, que é para a eliminação das massas baixas, tá? E isso resulta em um baixíssimo sinal de fundo do nosso equipamento, inferior a uma contagem por segundo, tá?
a combinação desse pré-quadrupolo para remover esse excesso de sinal de fundo, juntamente com o espelho iônico, que garante a focalização desses íons sem qualquer aberração, resulta no nosso equipamento em baixíssimos limites de detecção. Tá? Uma vez que os íons chegam no nosso quadrupolo de alta definição, eles são então separados de acordo com a sua razão massa-carga, tá? E esse nosso quadrupolo de alta definição, ele apresenta uma alta frequência. E essa alta frequência, ela representa mais ciclos de oscilação iônica que vão garantir uma separação superior de massa, tá? De fato, o nosso quadrupolo apresenta uma baixa abundância de sensibilidade, tá? Esse é um parâmetro de resolução, seria o impacto de uma massa M na sua vizinhança M+1 e M-1, que é de apenas esse valor, tá? E é claro que o nosso quadrupolo ele cobre toda a faixa de isótopos estáveis conhecidos, tá? E além disso ele apresenta uma alta velocidade de varredura, que possibilita aí tempos de residência de até 50 microsegundos, tá? Uma vez que qualquer espécie indesejada já foi previamente removida, o nosso quadrupolo de alta definição ele também é livre de manutenção, tá? Por fim, a última parte do nosso equipamento é o detector, e ele é um detector que é uma multiplicadora de elétrons com dinodo discreto, tá? Não é uma patente da Analytica ENA, porém, esse detector ele é fabricado exclusivamente para a Analytica ENA e é um detector que é completamente digital, tá? Ele permite aí a contagem de pulsos em toda a faixa de trabalho e atinge até 11 ordens de magnitude na faixa linear, tá? Normalmente, outros tipos de detectores operam no modo dual, ou seja, eu tenho uma necessidade de uma eletrônica digital para concentrações inferiores, tá? E há aí uma necessidade de uma eletrônica analógica separada para garantir a calibração para concentrações maiores, tá? O que acontece é que essa eletrônica analógica separada, ela costuma apresentar alguma instabilidade no decorrer de uma análise, tá? E aí tem a necessidade de fazer uma calibração cruzada entre esse modo eletrônico analógico e o modo digital, tá? No caso da Analytica ENA, nós só trabalhamos com um detector que é digital, tá? Para cobrir toda a faixa de concentração da técnica de CP massas, e isso possibilita uma operação e uma aquisição mais rápida, assim como uma maior estabilidade, uma vez que não tem necessidade de realizar essa calibração cruzada, tá? Como é que isso ocorre? Só é possível atingir essa ampla faixa linear de trabalho no modo digital, inclusive para concentrações maiores, porque nós temos um controle da atenuação do pulso elétrico, tá? E essa atenuação do sinal elétrico, ela pode ocorrer em até 2 estágios, que seriam aqui o estágio médio e alto, tá? Onde nós temos uma região de controle no nosso detector, tá? Uma vez que o íon atinge o dinodo do detector, esse íon consegue então ser convertido a elétrons, tá? E antes da região de amplificação desses elétrons, o nosso detector ele apresenta uma região de controle, onde vai ocorrer a previsão da amplificação dos elétrons, então, se há ou não a necessidade de aplicar uma atenuação. Isso é extremamente interessante para aumentar a faixa dinâmica em termos de concentração, mas principalmente isso aumenta bastante a vida útil do detector, uma vez que não há um desgaste excessivo da parte interna do detector devido a uma amplificação exagerada em termos de elétron. Tá? O nosso detector ele tem uma vida útil acima de 3 anos para análises de rotinas. Tá? Sem o controle dessa amplificação, sem alguma atenuação no detector, detectores que operam em rotina podem durar até mesmo menos do que 1 ano. Tá? Bom, como eu mencionei, em 2019 a Analytica ENA lançou 4 modelos de CP massas, tá? Otimizados para distintas aplicações, e os modelos de Plasma Quant MS, eles então são configurados principalmente para aplicações de rotina, tá? Mas já tem uma sensibilidade que supera qualquer sistema de quadrupolo existente.
O que é interessante nesses modelos é que tanto o sistema de introdução de amostras quanto a interface são otimizados para permitir uma maior frequência de amostras, tá? O que é perfeito para aplicações de rotina que vão variar aí para os distintos campos de aplicação, tá? O que nós temos é que o modelo Plasma Quant MS ele seria a linha de equipamentos da Analytic Enna que apresenta maior robustez em termos de operação e que permite aí a introdução de amostras com elevada carga de matriz e alto teor de sólidos dissolvidos, tá? Nós temos o modelo Plasma Quant MSQ, que também é um modelo bastante robusto em termos da tolerância à elevada carga de matriz, porém ele está mais otimizado para permitir uma maior frequência analítica com baixos limites de detecção, principalmente para amostras que não são tão de difícil análise e necessitam aí demonstrar concordância com algumas normas, tá? Então, esse seria um modelo que é um pouco mais otimizado para atingir menores limites de detecção e com alta frequência analítica. Nós temos em seguida os modelos da família Elite, tá? E esses elementos, esses instrumentos, desculpem, eles são configurados para uma máxima sensibilidade, tá? Onde a sensibilidade dos nossos ICPs massas da linha Elite, ela é comparável a equipamentos de ICP massas com o setor magnético, tá? Mas nem sempre tem a necessidade de trabalhar com tão alta sensibilidade como a observada nos modelos Elite, tá? Por isso que eles são mais indicados para aplicações em pesquisa ou em situações que há necessidade de acoplar técnicas adicionais com o ICP massas, tá? Onde normalmente essas técnicas, a quantidade de amostra é muito pequena e você necessita aí da alta sensibilidade e baixos limites de detecção. Por isso que nós temos então que o modelo Elite S, ele apresenta um baixíssimo background, então ele tem uma maior relação sinal-ruído e ele é perfeito para análise de semicondutores, estudos acadêmicos e geoquímica. Por quê? Normalmente, principalmente aqui na aplicação para semicondutores, tem a necessidade de fazer a determinação das impurezas e as impurezas elas têm que estar em sua maioria em baixíssimas concentrações, tá? Já o modelo Plasma Quant MS Elite, ele é mais indicado para estudos com acoplamento de técnicas, porque ele apresenta a maior sensibilidade dentro dos equipamentos da Analytic Enna, tá? Então ele é perfeito para acoplamentos com técnicas de ablação a laser, cromatografia líquida para estudos de especiação, onde as espécies vão apresentar aí baixas concentrações, tá? Então, esse modelo Elite é otimizado para essa finalidade. Bom, aqui eu trouxe algumas figuras de mérito que vão constar no próximo livro de CP Massas do professor Akiba Montazer, tá? Onde essas características que eu comentei do nosso CP Massas, elas estão presentes juntamente com características de outros equipamentos presentes no mercado, tá? Onde pode ser comprovada a maior sensibilidade do nosso equipamento, a maior velocidade de varredura do nosso quadrupolo de alta definição, tá? Bem como todos esses parâmetros obtidos aí com o consumo total de argônio, que está aí da ordem de 9 litros por minuto, que pode representar aí quase metade em termos de consumo de argônio frente à concorrência, tá? Eu gosto também de trazer uma relação entre a sensibilidade e a performance analítica de um equipamento de CP Mass. Por isso que a gente vem comentando nesse webinar sobre sensibilidade de equipamentos de ICP massa, como o nosso que apresenta alta sensibilidade. Por quê? A sensibilidade ela vai impactar basicamente em dois parâmetros. O primeiro deles seria no limite de detecção, onde a gente pode observar que, segundo a IUPAC, quanto maior a sensibilidade de um equipamento, menores limites de detecção são alcançados, tá? É claro que esses limites de detecção eles têm a dependência da variação e do desvio padrão aqui de uma medida de uma solução branco, tá? E esse desvio padrão do branco ele pode ser considerado e ele é influenciado principalmente por dois parâmetros, tá? O primeiro deles seria a variação na transmissão do íon que é gerado no plasma até a sua chegada ao detector, tá?
e o segundo deles seria a própria variação que já ocorre do plasma, tá? Esses dois fatores vão interferir e vão impactar na variabilidade das medidas de um branco. Eles podem ser convertidos para a intensidade de uma solução branco, tá? E essa seria a fórmula, onde a intensidade de uma solução branco ela é dada pela intensidade daquela contaminação na solução branco, juntamente com uma intensidade do sinal de fundo que é contínua, no caso do nosso equipamento, inferior a uma contagem por segundo, tá? Eu trouxe como exemplo aqui, só para mostrar como que a sensibilidade ela pode impactar nos limites de detecção, onde a gente pode comparar aqui um equipamento que apresenta uma sensibilidade normal e um equipamento que apresenta uma alta sensibilidade como o nosso, tá? Nós estimamos aqui uma contaminação de 1 ppt numa solução branca, ou seja, uma baixa contaminação, tá? Onde a resposta de cada um dos equipamentos se dá aqui em termos de contagens por ppt. Considerando um background contínuo de uma contagem por segundo, nós temos a intensidade do branco resultante para ambos os equipamentos, tá? Onde fica evidenciado, substituindo nessa fórmula, que de fato equipamentos que apresentam maior sensibilidade vão resultar aí em menores limites de detecção instrumental, tá? O segundo impacto da alta sensibilidade de um equipamento de CP massas, ele ocorre na velocidade de aquisição, que vai impactar diretamente na frequência analítica, tá? Nós podemos aqui comparar as contagens, né, a intensidade para um equipamento de sensibilidade normal e um equipamento como o nosso, que apresenta aí cerca de 10 vezes mais sensibilidade, um equipamento de alta sensibilidade, tá? O que ocorre é que, de maneira genérica, a maior sensibilidade em termos de contagem ela vai representar aí medidas com maior precisão, ou seja, menores desvio padrão relativo. Tá? Por quê? Porque o impacto de uma variação em termos de operação do instrumento, que vai refletir nas contagens, vai ser menor para esses equipamentos de alta sensibilidade que apresentam maior resposta analítica. Tá? A gente tem também que o tempo total de aquisição, como mostrado aqui, ele é dependente de diversos fatores, tá? O que a gente tem é que para medidas que vão resultar em uma precisão analítica adequada, é necessário garantir um valor mínimo para alguns parâmetros de aquisição, dentre eles o tempo de residência, o número de scans e, por exemplo, o número de réplicas, tá? Onde se esses valores eles são reduzidos, eles vão ter um impacto direto no aumento dos valores de desvio padrão relativo, que não é desejável, tá? Porém, quando nós estamos trabalhando com equipamentos que apresentam elevada sensibilidade, é possível reduzir algum desses parâmetros, como exemplificado aqui, seja o número de scans ou o tempo de residência, sem sacrificar a precisão das medidas, tá? E aí tem um ganho significativo entre 5 e 6 vezes em termos de tempo total de análise, tá? De fato, o nosso equipamento ele permite aí então a análise de mais de 80 amostras por hora, com um desvio padrão relativo aí médio de 2,2%, ou seja, é possível aumentar a frequência analítica abrindo mão de alguns parâmetros de aquisição sem comprometer a precisão das medidas, tá? Bom, como última parte do webinar, eu gostaria de trazer algumas aplicações do nosso equipamento, justamente para mostrar a versatilidade dele nos mais distintos campos de aplicação. Que foram então selecionados alguns deles, né, como análise de água potável, segundo a US EPA 200.8, análise de liga de cobre de alta pureza, aqui objetivando a determinação das impurezas, análise de água do mar, análise de amostras petroquímicas segundo a STM, tá? E por fim, uma análise para especiação de arsênio em amostras de suco de maçã. Eu gostaria de começar pela análise de água potável, justamente para mostrar a alta frequência analítica que o nosso equipamento consegue atingir, tá? A US EPA 200.8, ela traz a regulamentação para análise da qualidade de água potável
e águas residuais, e entre outros tipos de amostras, tá? E o desafio, quando da análise dessas amostras para atender essa normativa, é a determinação multielementar, cerca de 21 elementos, mais alguns padrões internos que são necessários para garantir a qualidade dos resultados, tá? Além disso, tem a necessidade de trabalhar com baixos limites de detecção e uma ampla faixa de concentração, porque nós temos, dentre esses elementos que têm que ser determinados, alguns que estão em nível traço e outros que estão em uma concentração um pouco superior, tá? Além disso, por demandar de estabelecer concordâncias de resultados para amostras com essa regulamentação, normalmente laboratórios que trabalham com esse tipo de análise têm um alto número de amostras, tá? Que estão inseridas na rotina desse laboratório e precisam de ter uma alta frequência analítica, tá? As amostras foram basicamente diluídas com fator de diluição de 2 vezes, aqui em ácido nítrico 1%, e alguns parâmetros instrumentais do nosso CP podem ser observados, tá? Eu gostaria de destacar que nós também utilizamos o sistema Easy One Fast, e ele é especialmente interessante na redução do tempo de amostragem, tá? No tempo de estabilização e principalmente no tempo de limpeza. Isso tem um impacto direto na redução do tempo total de análise, tá? Eu gostaria de trazer aqui algumas curvas de calibração para alguns elementos aqui, só para exemplificar, elementos de baixa razão massa-carga, razão massa-carga um pouco mais superiores, mas dentre todos os 21 elementos determinados, todos apresentaram coeficiente de correlação superiores a esse valor mostrado aqui, com limites de quantificação da ordem de PPT, tá? Ou seja, nanogramas por litro para todos os elementos em todas as amostras, tá? Em termos de resultados para exatidão e precisão, foram feitas análises de material de referência de água, tá? E também foi utilizada a estratégia de adição de analito. E pode-se observar aqui que, em termos de recuperação, recuperações analíticas foram obtidas quando da análise dos materiais de referência, aí recuperações que variaram de 91% até 103%, valores que estão dentro do que a norma exige, tá? E também valores de precisão médios aí inferiores a 2%, onde a norma exige aí valores inferiores a 10%, tá? Mostrando que o nosso equipamento é capaz de obter resultados exatos e precisos como pede a norma. Também foi feito um estudo do impacto da frequência analítica na precisão das medidas, tá? Onde foi obtida aqui, para uma frequência analítica de 60 amostras por hora, um valor de desvio padrão relativo de 1,5%, tá? E então, objetivou-se aí aumentar a frequência analítica para 82 amostras por hora, ou seja, 22 amostras a mais por hora, onde o desvio padrão relativo foi pouco afetado, pulando aqui para 2,2% em média. Ou seja, mostrando que o nosso equipamento é capaz de aumentar a sua frequência analítica sem comprometer a precisão dos resultados e que está aqui dentro do que é requerido pela normativa, que seria aí RSDs inferiores a 10%, tá? Também foi feito um teste de robustez, considerando aqui material de referência e amostras fortificadas, tá? Onde, após 7 horas de análise, os valores de recuperação para todos os elementos se mantiveram aí dentro da faixa estabelecida pela US EPA 200.8, tá? Demonstrando a concordância e a robustez de operação do nosso equipamento. Em seguida, eu gostaria de comentar sobre a determinação de impurezas em ligas de cobre, tá? E o objetivo dessas análises são a determinação dessas impurezas que estão em nível traço, tá? Por quê? Porque essas interferências, elas vão ter um impacto direto nas características dessa liga de cobre e vão afetar consequentemente o seu desempenho e a sua aplicabilidade, tá? E o desafio dessas
análise está justamente na determinação dessas impurezas que estão em baixas concentrações, tá? Como estratégia analítica, procedeu-se então com a digestão, com a decomposição de uma amostra de liga de cobre e posterior diluição de 1000 vezes dessa amostra antes da introdução no nosso equipamento, tá? Eu gostaria de destacar aqui os parâmetros e as condições instrumentais, tá? E para a análise dessas amostras foi necessário aí um consumo total de argônio de 9,5 litros por minuto, quase metade de economia em termos de consumo de argônio, tá? Foi utilizado aqui um sistema de introdução de amostra padrão, tá? E uma ótica aí auto-otimizada para todos os elementos determinados. Bom, de resultados em termos de exatidão e precisão, após a diluição das amostras em um fator de diluição de 1000 vezes, o que pode observar aqui é que os resultados obtidos pelo nosso equipamento estão muito próximos daqueles valores certificados pela carta de certificação do material de referência, tá? E os valores de recuperação tiveram aí numa faixa entre 90% e 110%, demonstrando a exatidão das nossas medidas, com uma alta precisão aí, com valores de desvio padrão relativos inferiores a 5%, tá? Também foram analisadas 3 amostras diferentes de ligas de cobre e os resultados estão dispostos aqui nessa tabela, mostrando aí a potencialidade do nosso equipamento para análise desse tipo de amostra, tá? Em seguida, eu gostaria de trazer aqui uma outra nota de aplicação, que é justamente voltada para análise de água do mar, tá? E o desafio da análise desse tipo de amostra é justamente quanto ao teor de sólidos dissolvidos, tá? Nós temos aqui uma alta presença de sólidos dissolvidos, o que confere a esse tipo de amostra uma matriz carregada, tá? Então nós temos o desafio da introdução direta dessas amostras em um equipamento do tipo de CP massas e também tem a necessidade de determinar os elementos aí com uma ampla faixa dinâmica de concentração que vai desde PPT até mesmo ppm, tá? Aqui estão algumas condições instrumentais, tá? Isso tudo foi feito utilizando um kit de introdução standard, tá? Quando do preparo de amostras de água do mar, existem basicamente 2 estratégias para tentar eliminar esse efeito da matriz, tá? Que seria ou a diluição dessas amostras ou o uso da diluição do aerossol, o que pode aí conferir um consumo adicional em termos de argônio, tá? O problema de diluir essas amostras de maneira direta é que aí os limites de quantificação necessários para determinar esses elementos nessas amostras terão que ser ainda inferiores, ou seja, necessitamos de equipamentos com alta sensibilidade que atinjam baixos limites de quantificação, tá? A estratégia analítica usada pela Analytica foi a diluição dessas amostras, tá? E foi feito um teste para verificar a exatidão dos resultados utilizando um material de referência de água do mar, onde os valores de recuperação apresentaram em recuperações adequadas do ponto de vista analítico, tá? Onde os valores medidos estão muito próximos do valor certificado, tá? E como vocês podem observar, aqui tem a necessidade de determinação de cádmio e chumbo em nível de PPT, enquanto para o boro nós temos aqui ele na concentração de ppm, tá? Foi feito também um teste de estabilidade das medidas, tá? Onde pode ser observados os resultados ao longo de 5 horas de análise, tá? E os valores de recuperação se encontraram todos aí entre 83% e 112%, mostrando e provando a robustez de operação do nosso equipamento, mesmo frente à introdução direta de água do mar, tá? A próxima nota de aplicação que eu trouxe é a determinação elementar ou de impurezas elementares em amostras de nafta, tá? E o desafio para análise desse tipo de amostra está justamente devido à composição da sua matriz, estamos falando de matrizes orgânicas, tá?
e que aí tem essa dificuldade na introdução direta dessas amostras e muitas vezes é necessário o preparo das mesmas, tá? Um outro desafio seria, em termos analíticos agora, a compatibilização entre os padrões utilizados para a calibração elementar nas amostras, tá? Então é necessário fazer essa compatibilização entre as matrizes. Então, para essa tarefa, as amostras de nafta elas foram diluídas em N hexano e aí procedeu-se com a introdução direta das mesmas no nosso equipamento, tá? E os padrões para a calibração eles também foram preparados em N hexano justamente para compatibilizar os mesmos com a solução diluente da amostra, tá? O que nós temos aqui, algumas características instrumentais. Agora aqui foi necessário uma quantidade, um consumo de argônio um pouco superior. Estamos falando aqui de uma amostra que apresenta uma alta carga de matriz, tá? E também foi necessário aqui a adição de uma pequena quantidade de oxigênio no plasma para prevenir a deposição de carbono não ionizado no cone amostrador, tá? E além disso também foi utilizada aqui a ferramenta de diluição do aerossol, por se tratar de uma amostra com elevada carga de matriz. Eu gostaria de destacar que para essa aplicação não foi necessário utilizar um kit para orgânicos, tá? E todo o sistema de introdução do nosso equipamento foi utilizado o sistema com as partes de quartzo, tá? Em termos de resultados, a STM ela traz algumas exigências, tá? Dentre elas, um padrão de checagem que tem a ver com o controle de qualidade das análises, que é para justamente verificar se os resultados obtidos eles vão estar de acordo com as concentrações esperadas nas amostras, tá? E como pode ser observado por esses resultados, a STM ela traz um critério de aceitação de mais ou menos 10% em termos de variação dos resultados, e como pode ser observado aqui para os distintos elementos monitorados, esses valores estão concordantes com o que é exigido pela norma, tá? Em seguida, a STM ela também traz um teste para verificar a estabilidade tanto do padrão interno quanto da recuperação dos analitos nas amostras de nafta, tá? E o objetivo desse teste é justamente verificar a estabilidade das análises ao longo de um tempo de análise, tá? E o que a gente pode observar aqui é que após 4 horas de análise, tá? Os resultados se mostraram bastante estáveis, com uma variabilidade aí de apenas 5%, tá? Onde a norma exige aí valores de recuperação que vão de 50% a 150%, ou seja, o nosso equipamento se mostrou bastante robusto em termos de performance analítica após 4 horas de análise direta de amostras de nafta, tá? Aqui estão alguns limites de detecção para esse tipo de amostra, como vocês podem observar aí a performance do nosso equipamento. Apresentou também uma baixa variação para os resultados de padrão interno, que é desejável para garantir a estabilidade das análises, tá? A STM também traz um estudo de precisão dos resultados, tá? Onde a precisão do método proposto tem que ser comparada com as repetibilidades que são reportadas na STM, tá? A STM ela não reporta as repetibilidades para todos os elementos, tá? Mas para aqueles que são reportadas as repetibilidades, fica evidente que a precisão alcançada pelo nosso equipamento é superior, ou seja, valores de RSD inferiores àqueles que são descritos pela norma, desculpe, tá? Ou seja, mostrando que o nosso equipamento ele consegue obter resultados com alta precisão para demonstrar concordância com essa ASTM, tá? Dos resultados para a amostra, foram então consideradas 2 amostras diferentes de nafta, tá? E onde foram realizadas aí o preparo dessas amostras em duplicata, cada uma delas, tá? E como pode ser observado, os valores estão concordantes em termos de precisão, uma vez que valores de desvio padrão relativo inferiores a 10% foram obtidos para todos os elementos aqui monitorados e para ambas as amostras, tá?
Em termos de exatidão, a ASTM ela não especifica esse critério, tá? E nós fizemos aqui a tentativa de demonstrar uma exatidão dos resultados fazendo o método de adição de analito, tá? Diluindo as amostras de nafta 1:10 em N-hexano, como comentado anteriormente, tá? E pode ser observado aqui que, de acordo com os resultados para outras diferentes amostras de nafta, com a técnica de adição de analito, valores de recuperação entre 90% e 110% foram obtidos, tá? O que mostra aí a exatidão para a recuperação desses analitos. A última aplicação do nosso modelo de CP-Mass que eu gostaria de trazer seria para análise e estudo de especiação de arsênio em suco de maçã, tá? Onde o objetivo dessas análises está justamente na separação e quantificação das distintas espécies de arsênio que podem estar presentes, seja no solo e, consequentemente, no suco de maçã, tá? Tem, então, a necessidade de fazer a determinação dessas espécies de arsênio. Por quê? Porque as espécies de arsênio elas apresentam distintas toxicidades de acordo com a sua espécie, tá? Se a gente considerar que as espécies inorgânicas de arsênio, principalmente arsênio 3, elas apresentam elevada toxicidade. Já as espécies metiladas de arsênio, elas apresentam aí uma toxicidade que é reduzida, tá? As espécies de arsênio, no passado, elas eram utilizadas como pesticidas e inseticidas, tá? Quando do cultivo de alguma cultura, e por isso elas podem estar presentes em alguns frutos e, consequentemente, nos sucos obtidos a partir desses frutos, tá? Tem a necessidade de monitorar as espécies de arsênio, por quê? Porque as espécies metiladas, com o tempo, elas podem ser convertidas às espécies inorgânicas que aí sim apresentam elevada toxicidade, tá? O desafio está justamente em separar essas espécies e quantificar cada uma delas que vão estar em concentrações muito baixas, tá? Então necessitamos aqui de técnicas que apresentam alta sensibilidade e baixo limite de detecção. Como estratégia analítica, as amostras foram filtradas por uma membrana que apresenta 0,45 micrômetros, tá, de porosidade, e em seguida essas amostras foram diluídas com fator de diluição de 2 vezes. Os parâmetros cromatográficos podem ser observados nessa tabela, tá? Gostaria de destacar um tempo de corrida de apenas 12 minutos. Foi utilizada uma coluna PRPX100, tá? E o mecanismo de separação seria por troca iônica, e um volume de injeção de 50 microlitros. Aqui constam também algumas condições instrumentais do nosso ICP Massas. Em termos de resultado, nós temos primeiro o perfil cromatográfico obtido para as amostras, tá? Assim como para a amostra com adição do analito, que seriam as diferentes espécies, tá? Também tem algumas figuras de mérito aqui reportadas, dentre elas os limites de detecção para cada uma das espécies de arsênio, todos aí na faixa de ppT, tá? Também é interessante notar que, em termos de recuperação, recuperações analíticas foram obtidas para todas as espécies de arsênio estudadas aqui, tá? O que garante aí uma exatidão dos resultados que virão a ser obtidos. Em termos de robustez, também esse parâmetro foi checado, tá? E ao longo de 8 horas de análise, foi feito um cheque com os analitos das diferentes espécies de arsênio, tá? Onde a variação entre os resultados ao longo desses cheques foi muito pequena, remetendo aí a valores de desvio padrão relativo inferiores a 10%, mostrando a robustez de operação do nosso sistema, tá? Quando da análise agora das amostras, tá? Aqui tem as curvas de calibração utilizadas para fazer a quantificação de cada uma das espécies de arsênio nas amostras de suco de maçã, tá? E foi considerado aqui 5 amostras distintas de suco de maçã de diferentes localidades, tá? E os respectivos valores para cada uma das espécies de arsênio podem ser observados para cada um dos sucos, bem como o valor da concentração total
de arsênio, tá? Eu gostaria de destacar que para o suco 2 foi obtida uma menor concentração, tanto para as espécies de arsênio quanto em termos de concentração total de arsênio, e o que era esperado, uma vez que esse tipo de suco é um suco considerado como orgânico, ou seja, ele foi preparado a partir de frutas que foram cultivadas e obtidas em condições onde não houve esse contato significativo com pesticidas e inseticidas, tá? Gostaria de mencionar, para finalizar, que a Analytic Ena ela apresenta outras notas de aplicação para o nosso modelo PlasmaQuant MS, onde justamente mostra a versatilidade do nosso equipamento para análise de amostras dos mais distintos campos de aplicação. Tá? Nós temos nota de aplicação para demonstrar a concordância com os capítulos 232 e 233 da Farmacopeia Americana. Temos aí análise de amostras de alimentos, análise de materiais geológicos para determinação de elementos das terras raras, tá? Acoplamento com sistemas de ablação a laser para fazer a determinação de níquel em ligas metálicas, tá? Uma ampla gama de aplicações aí em que, em caso de qualquer dúvida ou curiosidade, nós estamos disponíveis para compartilhar com vocês, tá? Eu gostaria de agradecer pela atenção de todos e a presença e a inscrição nesse webinar. E agora nós estamos disponíveis para responder qualquer pergunta que vocês tenham ou qualquer curiosidade, tá? Muito obrigado.